Esta é uma história bela e estranha cujo autor se inspirou nas longínquas selvas da Índia e nos animais que nela habitam. Bagheera, uma esplêndida pantera negra, ia certo dia a caminho do rio para saciar a sua sede. Um barulho estranho chegou aos seus ouvidos. Entre os velhos restos de uma pequena embarcação, viu flutuar um pequeno cesto. Lá dentro, uma criança chorava sem parar. Bagheera não sabia o que fazer. Se afastasse, evitaria problemas, mas a criança morreria à fome. Apanhou o cesto com o focinho e decidiu levá-lo ao sítio onde vivia uma alcateia de lobos que eram seus amigos. Lembrara-se que a companheira de rama tinha tido recentemente uma ninhada de pequenos lobos e, quem sabe, não se importaria de criar mais um. A mãe loba e as suas crias cheiraram o menino com curiosidade e cautela. O pequeno deixou de chorar, sorriu e logo simpatizaram com ele. Rama, o pai, também acolheu o menino ternamente e passou a fazer parte da sua família. Chamaram-no Mowgli. Passaram 10 anos e Mowgli cresceu são e forte junto dos seus irmãos lobos. Foi admitido na alcateia e caçava como se fosse um deles. Uma noite, àquela, o chefe dos lobos convocou uma reunião com todo o grupo na rocha do concelho, a que também assistiu Bagheera como convidada. Àquela anunciou que Shere Khan, o tigre, tinha voltado. Odiava os humanos e, quando soubesse da existência de Mowgli, iria matá-lo. Mowgli devia partir para a aldeia dos homens. Rama aceitou a sugestão com pena, pois gostava da criança como de qualquer um dos seus filhos. Bagheera propôs conduzir Mowgli até aos humanos e todos concordaram. Sendo assim, no dia seguinte, Bagheera foi buscar Mowgli e convidou a dar um passeio pela selva, coisa que ele aceitou imediatamente porque gostava e aí era feliz. Isto dificultava a tarefa de Bagheera em confessar-lhe para onde se dirigiam na realidade. Ao cair da noite, depois de uma longa caminhada, Mowgli estava cansado e queria voltar para os lobos. Mas Bagheera confessou-lhe que daquela vez não voltaria, pois iam a caminho da aldeia dos homens. Mowgli protestou, mas a pantera mostrou-se inflexível e trepou a uma árvore com o menino para passarem a noite. Casca, a enorme e pérfida serpente Piton, também se encontrava na mesma árvore e ficou deliciada com aquele pequeno homem. Casca era temida pelos seus poderes hipnóticos capazes de se apoderarem da vontade das suas vítimas. Logo que Mowgli fixou os seus olhos nos da serpente, ela começou a hipnotizá-lo e a rodeá-lo com os seus fortes anéis. Entre sonhos, Bagheera escutou o riso malvado de Casca e acordou subitamente, mesmo na altura em que a Casca abria as suas mandíbulas para devorar Mowgli. Fez recuar Casca com um safanão e, no instante seguinte, virou-se para ela. Bagheera imprudentemente olhou os olhos da serpente e também ela ficou debaixo do seu poder. Mas Casca não podia manter os dois hipnotizados e pouco tempo depois Mowgli despertou. Ao ver a pantera em perigo, o rapaz teve a feliz ideia de empurrar os anéis de Casca, fazendo-a cair ao chão com a sua cauda toda embaraçada. Já a salvo, Bagheera agradeceu a Mowgli e voltou a dormir. O sono venceu os dois viajantes. Quando dormiam, um forte estrondo despertou-os. Era uma manada de elefantes em formação. A patrulha da selva, sob as ordens do coronel Toti, um velho elefante que tinha servido no exército do Marajá. Enquanto Bagheera dormitava, Mowgli desceu da árvore e correu a presenciar o desfile. O último da fila era um pequeno elefante pouco maior que Mowgli. Este perguntou-lhe se podia marchar com eles e o pequeno elefante, que era filho de Toti, disse-lhe que não havia inconveniente. Assim desfilaram durante um bocado, com algumas dificuldades para Mowgli, que ficara um pouco confuso com tantas ordens. Em seguida, Toti decidiu passar revista à tropa. Ao descobrir Mowgli, levantou-o com a sua tromba. Furioso, julgou tratar-se de uma sabotagem. Bagheera apressou-se a intervir e suplicou a Toti que não fizesse mal a Mowgli, pois ela tinha-se encarregue de levá-lo à aldeia dos homens. Toti voltou a pôr Mowgli no chão e disse a Bagheera que cumprisse a sua palavra, porque um elefante nunca esquece. A patrulha pôs-se de novo em marcha e afastou-se. Quando estavam sozinhos, Mowgli, furioso, disse a Bagheera que não ia para a aldeia, pois queria viver na selva. A pantera começava a estar farta da teimosia de Mowgli e decidiu deixá-lo sozinho para ver como ele se desembaraçava. Prometeu que não o acudiria nem que ele o chamasse aos gritos. Mowgli ficou zangado e triste. Pouco depois, ouviu a voz alegre de alguém que se aproximava cantando. Era um urso enorme e preguiçoso. Ora! Que é isso? Tô fora. E essa agora? Eu já vi de tudo nessa floresta. O que será que eu encontrei? Mas que coisinha mais engraçadinha. Me deixa em paz. Nem senti. Vamos
pularino, solte o corpo. Fique bem relaxado e comece a balançar. Balance um pouco, vamos. Assim. Agora dê um grande urro de urso. Me assuste. Pobrezinho. Eu estou falando do urro de um urso bem grande. Mowgli começou a imitar Baloo, pensando que talvez gostasse de converter-se em urso. Estes barulhos chegaram a Bagheera, que voltou precipitadamente, arrependida de ter abandonado o rapaz. Mas quando chegou, Mowgli e Baloo estavam a cantar e a dançar alegremente uma canção que falava de como esquecer os problemas e desfrutar das coisas boas. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão tem formigas em profusão, e então prove uma. E o necessário pra viver você terá. Mas quando? Você terá. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Vejam pica-pau, pau, que só pensa em picar. Ai! Ele vai se dar mal, pra se alimentar. Não pique a peira no pé, pois peira picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa pera como um pica-pau. Você entendeu esse angu? Claro que sim, Baloo. O necessário pra viver você terá. Está pra mim. Você terá. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Simbora, Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Deixa comigo. A pantera tentou explicar a Baloo que tinha de levar o rapaz à aldeia dos homens, porque Shere Khan tinha voltado. Mas o urso parecia não ter medo do tigre, e além disso Mowgli estava muito contente com a ideia de ser um urso. Assim Bagheera deixou-os ao ver que não tinha nenhuma influência e que não davam importância às suas advertências. No lago, Baloo flutuava com a barriga para cima, preguiçosamente, com Mowgli em cima dele. O urso começou a dormitar enquanto Mowgli se sentia feliz com os seus planos. De repente, dezenas de macacos que tinham estado à espreita levaram Mowgli, tapando-lhe a boca para que não pudesse gritar. Quando descobriu o que se passava, Baloo compreendeu que era demasiado lento para seguir os macacos em fuga pelas árvores e que nunca lhe devolveriam Mowgli. Foi então chamar Bagheera, que veio rapidamente. Baloo explicou-lhe que os macacos, os malvados Bandar Log, tinham raptado Mowgli. A pantera tinha a certeza que o iam levar às ruínas do templo perante o seu rei. O templo em ruínas ficava no coração da selva. Há muitos anos que os homens o tinham abandonado e agora servia de esconderijo aos macacos Bandar Log. Um grande orangotango chamado Rei Lu, o macaco mais louco da selva, era o seu monarca. Os seus súbditos depositaram Mowgli à sua frente. O rapaz estava indignado, mas depressa se acalmou ao ouvir o rei chamar-lhe primo. E ao ver-se sentado com ele no trono, comendo polpa de bananas. Lu dispôs-se a ajudá-lo a ficar na selva, mas primeiro Mowgli tinha de dizer-lhe qual era o segredo para fazer fogo. Ao que parece, Lu estava convencido de que quando possuísse esse segredo deixaria de ser orangotango e se converteria em homem, o seu maior desejo. Todavia, Mowgli não sabia como lhe responder. O rei, para festejar que em breve seria homem, pediu música e começou a dançar. Imediatamente Mowgli seguiu entusiasmado, bem como o resto dos macacos. Bagheera e Baloo acabavam de chegar às ruínas e presenciaram a cena de um matagal. Baloo estava indignado com o Rei Lu e queria fazê-lo em pedaços por ter sequestrado Mowgli. Bagheera, contudo, deu conta de que os macacos eram muito superiores a eles em número e, por isso, era preciso utilizar a astúcia e não a força bruta. O urso, entusiasmado com o ritmo, não hesitou em disfarçar-se de bailarina com umas cascas de coco e uma espécie de saia. Pôs-se a cantar com o rei e, num instante, já estavam a dançar juntos.
No meio da loucura geral, Bagheera tratou de aproximar-se de Mowgli, mas foi descoberta. Subitamente, num dos passos da sua frenética dança, Baloo perdeu o seu disfarce e os macacos reconheceram-no. Aproveitando a confusão, Bagheera colocou Mowgli às suas costas e correu para a selva. Atrás vinha Baloo dando sapatadas à esquerda e à direita para se livrar dos macacos. Por fim, as poucas colunas que ainda subsistiam no templo foram derrubadas, apesar dos grandes esforços do rei Lu para evitá-lo. O templo inteiro caiu definitivamente. Baloo teve de sair do monte de pedras e abrir caminho fazendo uso da sua força. Rapidamente, pôde reunir-se com os seus amigos com grande alegria de Mowgli. Ao cair da noite, esgotado por todas as emoções vividas, Mowgli adormeceu. Bagheera sussurrou. Baloo? Chega até aqui. Eu preciso falar com você. Falar? Esse menino precisa voltar para a aldeia de homens. A floresta não é lugar para ele. Ouça, Baloo. Você não pode adotar Mowgli como seu filho. Por que não? Mais cedo ou mais tarde, Mowgli vai encontrar Shere Khan. O que é que vamos fazer? O que eu acho melhor para o menino. Pode deixar comigo. Diga o que é que eu farei. Isso. Então leve Mowgli até a aldeia de homens. Você está ficando maluco? Eu prometi que ele podia ficar aqui na floresta comigo. Pois é este o problema. Enquanto ele permanecer com você, corre perigo. Pois depende de você. Por que de mim? Porque porque ele não vai me obedecer. Eu adoro esse menino. Adoro como se ele fosse o meu próprio filhote. Então pense no que é melhor para Mowgli e não para você. Quando amanheceu, Baloo despertou Mowgli e puseram-se a caminho. O pobre Baloo não sabia como dizer ao rapaz aonde o levava. E como era de esperar, quando lhe o disse, Mowgli ficou furioso e sentiu-se atraiçoado. Começou a correr e enfiou-se sozinho na mata cerrada. Quando os seus amigos quiseram ir atrás dele, não o encontraram. Baloo e Bagheera separaram-se para procurar melhor e pouco depois a Pantera deparou-se com a tropa do Coronel Totti, a quem pediu ajuda explicando a situação. A princípio, o Coronel não queria colaborar, mas a elefanta Winifred e o seu filho convenceram-no e a tropa pôs-se logo à procura para tentar encontrar Mowgli antes que Shere Khan o fizesse. Contudo, toda esta cena tinha sido presenciada sem que ninguém se apercebesse pelo tigre. Escondido na mata, inteirou-se de todos os detalhes e lambia-se de contentamento ao pensar que aquele pequeno homem andava sozinho na selva. Este, entretanto, tinha andado tão depressa que rapidamente se sentiu fatigado e sentou-se a descansar ao pé de uma árvore. Repentinamente foi içado até aos ramos mais altos e viu-se de novo em poder de casca. Agora Mowgli sabia que não devia olhar para a serpente, mas ela enganou-o prometendo-lhe que o ajudaria a nunca deixar a selva. Pouco a pouco, foi ficando dona da vontade de Mowgli e já ia consumar os seus desejos quando descobriu Shere Khan. Casca temia-o, como todos, e quando o tigre disse que vinha buscar o rapaz, a serpente prometeu avisá-lo caso ele passasse por ali. Shere Khan foi embora, mas entretanto Mowgli tinha voltado a si e defendeu-se como da outra vez, atirando casca da árvore que caiu e ficou de novo entrelaçada. Mowgli continuou a andar e chegou a um local rochoso e árido povoado unicamente por abutres. Ao ver uma possível presa, os abutres cercaram o rapaz e começaram a falar com ele. Se bem que a mãe lobo o tivesse ensinado a fugir dos abutres, Mowgli achou que não lhe faziam mal e que os abutres, que nem sequer amigos tinham, o compreendiam. Entoaram uma bela canção sobre a amizade e acabaram todos a dançar. Mas entretanto entra em cena Shere Khan. Ao vê-lo, os abutres avisaram Mowgli que fugisse, mas o rapaz garantiu que não tinha medo de nada. Quando o tigre estava prestes a saltar sobre Mowgli, apareceu Baloo. Agarrou Shere Khan pelo rabo enquanto gritava a Mowgli que fugisse. Mowgli fugiu e começou uma luta terrível entre o tigre e o urso. Entretanto, os abutres tinham posto Mowgli a salvo, mas ele não queria abandonar Baloo. Foi então que caiu uma tempestade. Um raio atingiu uma árvore, partindo-a ao meio e envolveu-a em chamas. Mowgli lembrou-se então que Shere Khan só temia o fogo. Aproximou-se da árvore, pegou num ramo que ardia e enfrentou o tigre, que parecia ter já morto Baloo. A coragem de Shere Khan desmoronou-se e não conseguiu impedir que Mowgli lhe atasse o ramo em chamas à sua cauda. Espantado e dorido com a queimadura, o tigre fugiu, deixando atrás de si uma esteira de chamas e fogo. Todos queriam felicitar Mowgli. Apareceu Bagheera, que ficou espantada com a sua coragem. Mas ele só olhava para o pobre Baloo
estendido, de boca aberta, imóvel. Mowgli tentou reanimá-lo, sem conseguir. A pantera quis consolá-lo, dizendo que ele tinha sido tão valente como Baloo, a quem todos na selva recordariam como exemplo de lealdade e sacrifício. Ao ouvir tão elogiosas palavras, Baloo acordou, para a grande alegria de Mowgli, e os três puseram-se de novo a caminho. Pouco tempo depois, chegaram à aldeia dos homens. Mowgli, assombrado, reparou numa atraente rapariga e, sem conseguir resistir, seguiu-a, apesar de Baloo o ter prevenido de que as mulheres só lhe trariam desgostos. Mowgli voltou-se para os seus amigos, encolheu os ombros e disse-lhes adeus. Mowgli estava no lugar que lhe correspondia. Embora tivessem pena, Bagheera e Baloo compreendiam que aquilo tinha de acontecer e que era melhor assim. Com a sensação do dever cumprido, a pantera e o urso regressaram à selva muito contentes.